nossas edificação nesta noite, ó Deus, e que teu Santo Espírito, ele venha tomar o lugar dele por direito em nossas vidas, e que o Senhor venha manifestar o teu poder no meio de nós, Senhor, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração nesta noite, Senhor, ó Deus, que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Senhor, Redentor meu e rocha minha, amém. Como todos sabem, né, a Semana da Juventude, e pela manhã já foi dito qual é o nosso tema, baseado no tema anual da nossa igreja. Eu creio que muitos dos que vieram pela manhã já ouviram, e vamos recitar mais uma vez. Eu vou falar, certo, para quem também não sabe, e depois vamos falar juntos. O tema da juventude que a gente está trabalhando esse ano diz assim: nos dias da tua mocidade, amadureça. Vamos todos juntos agora? 1, 2, 3. Nos dias da tua mocidade, amadureça. A nossa divisa se encontra em Eclesiastes 12, no seu capítulo 1. Vamos ler pelo data show ali para ficar mais bonito, todo mundo junto. Vamos lá? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais venham a dizer, não tenham neles contentamento. Amém? Vamos agora com o nosso jovem para o momento de musical Nadson. Graças Pai, meus irmãos. Nós iremos agora louvar o Senhor, né, com uma música que toca muito em meu coração. Com certeza os irmãos já passaram por alguma experiência de, em algum momento, estar se sentindo tão triste, tão amargurado, tão chateado em alguma situação, em meio às tempestades da vida, os problemas, de só se ajoelhar e ficar em silêncio com o Senhor em algum momento, só pensando em Deus, sentindo a presença do Senhor e ouvindo a voz do Senhor no próprio silêncio. O nosso Deus, ele é todo poderoso e ele fala conosco. Uma das formas que ele fala conosco é através do próprio silêncio. É um mistério que só o nosso Deus sabe dizer, Exatamente isso que esse louvor fala. Esse louvor é uma oração ao Senhor. Então eu queria pedir aos irmãos que, por gentileza, fechassem seus olhos nesse momento, pensassem em Deus, voltassem seu coração ao Senhor e orassem conosco esse louvor. Amém. Consigo explicar
rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que Eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. O meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos para os nossos avisos. Vem aí a Semana da Juventude! De 1º a 8 de agosto. Além da nossa Semana da Juventude, como já foi, eu falei, mostrou agora no vídeo, dezembro a gente não tem data ainda, mas dezembro vamos ter a Trilha da Juventude. Então, você que é jovem ou até adolescente também, estão convidados. A gente vai estar trazendo mais informação da data, tudo direitinho. A nossa camisa, essa camisa linda que você está vendo a Juventude usar, ela tem 2 modelos. Só um momento. Temos 2 modelos, tá vendo esse tamanho? O modelo normal e esse long line. O nosso modelo ali, Alan, tá com, para quem gosta e quiser, é só procurar uma das nossas líderes ali, Roberta, para poder estar fazendo o pedido. Vamos ter no sábado o nosso sarau. Então, todos estão convidados às 17 horas, no dia 7. Estudo jovem, tivemos hoje, às 16 horas, foi uma bênção. E próximo domingo não vamos ter, mas a liderança vai estar informando como vamos retornar, certo? E nas datas de 15 a 22 de agosto, vamos ter também a Semana dos Adolescentes, assim como estamos tendo a nossa. Então, todos estão convidados a estar junto conosco, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus.
E vamos continuar adorando ao Senhor com o cântico, com o ministério de louvor, Hosana. Graça e paz, amada igreja, amém? Graça e paz, amada igreja, amém? Amém? Eita, meu Deus do céu, chega no... Opa aí, que Rafael já tá de pé. Vocês são jovens, gente, vamos ficar de pé? Aleluia. Deus abençoe, glória a Deus. Claro, por gentileza, quem puder, gente. Tudo com ordem e decência. Bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Rapaz, estou vendo muitas feições, apesar da máscara. E eu estou muito alegre mesmo, feliz. Aleluia. Feliz demais mesmo. Você já falou com seu irmão que está do seu lado? Ixi, eu senti uma coisa assim. Já. Falei agora. Já falou? Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Melhor dizendo, né? Porque eu estou vendo todo mundo jovem aqui. Se não conhecer o jovem que está aqui, é um absurdo. Não pode. Amém? Eu vou ficar um pouco mais para cá, porque eu não gosto de ficar muito só do lado esquerdo. Eu sei que tem filmagem, mas deixa eu ficar aqui um pouquinho. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quem veio aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Quem veio agradecer ao Senhor Jesus Cristo? Como é bom respirar, como é bom se alimentar, como é bom estar aqui na casa de oração. Todos podem estar percebendo o volume de pessoas está aumentando cada vez mais nos cultos. Isso aí é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E é bom ver as sessões dos meus amados irmãos aqui também. Louvado seja Deus por todas as coisas. Então vamos agradecer ao Senhor por o nosso melhor, a nossa adoração. Aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me. Solta a voz e declara: prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Rasga o coração, solta a voz, declara que é para Ele. Sobre a morte, sua
encheu. Pode ser mais forte. Vamos só as vozes, canta. Prostro-me diante da cruz. Houve amor assim, nunca haverá. Sobre a morte já venceu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Sobre a morte, sua glória o céu encheu. Nada, nada pode nos separar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador.
Aleluia. Aleluia. O nosso Deus vive. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Glória a Deus. O Senhor está aqui. Não desista. O Senhor é contigo. Não retroceda. O Senhor é contigo. Ei, jovem, a força está em você. Jesus Cristo é com você. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos rasgar os nossos corações. Vamos declarar que esse Deus vive e esse Deus reina em nossas vidas. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Oh, oh. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. Solta a voz. E entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu. Só a igreja. Solta a voz, só as vozes. Diga, mas vale. Chama a atenção de Jesus agora. Que toda tu és minha fonte, colheita. Mais uma vez, para finalizar. Me humilhar diante. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Solta a voz. Aquilo que me custar, meu clamor. Diga, mas vale um dia assim. Mas vale um dia no centro que toda a vida. Tu és minha fonte, minha. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dízimos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas? Venha com alegria. Salvação, a ti me renderei.
Graça e paz à igreja, amém? Bom estarmos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos fazer a oração intercessória, esse momento célebre, importante, para que nós estejamos orando por alguém que esteja com algum tipo de dificuldade que você conhece, se você conhece essa pessoa. E ao mesmo tempo estaremos consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Pedindo também, meus amados, oração por Maria Francisca, vó materna de Roberta, não é isso, André? Nosso irmão que estará pregando hoje à noite, ela está internada no Curuzu, aguardando liberação para um hospital. Portanto, irmãos, orem por Maria Francisca em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre desse nome para você estar intercedendo por ela a partir de hoje. Vamos orar, levante sua mão para o alto e pense numa pessoa agora que precisa da sua oração. Não ore por você. Interceda a Deus por essa pessoa que está necessitando de um socorro, de um auxílio, de um alimento, da graça de Deus na vida dela, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, ó Deus. Neste momento, ó Pai, eu coloco diante de ti os dízimos e as ofertas, ó Deus. Nós consagramos, ó Deus, esses recursos financeiros a ti, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que tu abençoes a tua igreja, ó Deus, na administração destes recursos, que seja usado, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, tu conheces, ó Pai, o coração de cada um de nós. E sabe, ó Deus, o que está no nosso pensamento, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Deus, que cada pessoa aqui, ó Deus, que foi pensada por teu servo, que seja alcançada, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, ó Deus. Manifesta, ó Deus, teu poder e a tua glória, Pai, na vida dessas pessoas, que elas realmente, de fato, se sintam, ó Deus, acolhidas por ti, ó Deus, curadas por ti, amadas por ti, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos também, ó Pai, Maria Francisca, a avó do teu servo, ó Deus, que estará pregando esta noite. Que em nome de Jesus, Deus, esta liberação ainda ocorra hoje, Deus, para a glória do teu nome, Deus. O teu servo, ó Deus, que tem colocado a vida diante de ti, ó Pai, tem misericórdia da avó dele, ó Pai. E providencia, ó Deus, quebrando todas as barreiras, todos os empecilhos, tudo aquilo que está impedindo, ó Deus, que seja quebrado agora em nome de Jesus. E que teu servo ainda receba a notícia hoje, ó Pai, que a avó dele já foi liberada para ir ao outro hospital, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Te pedimos, ó Deus, também pela tua serva, irmã Nádia, ó Deus, minha irmã. Ó Deus, que tu tenha misericórdia da minha irmã, ó Deus, que possa estar intercedendo neste momento, ó Deus, em função da cirurgia que ela vai fazer, ó Deus, que tu esteja cuidando daqueles médicos, orientando, ó Deus, dando sabedoria para que tudo ocorra para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, ó Deus, que estão presentes, a família dos teus filhos, ó Deus, glorifica o teu nome na vida deles, ó Pai. Ó Deus, obrigado por esta noite. Dá ao teu servo sabedoria para nos trazer a palavra, ó Deus, de edificação. Que possamos sair daqui em nome de Jesus, renovados. E que amanhã, ó Deus, seja um dia vivido na tua presença. E que teu Espírito nos guie em cada ato e decisões, ó Deus, que nós tomarmos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.
Jesus. Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que estão presentes. Amém. Com todos aqueles que nos assistem também, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Louvado seja Deus. Mais uma vez, diante da presença do Senhor, diante da igreja edificada do Senhor, muita alegria. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. E aqui estou eu completamente para deixar Deus usar-me e através das palavras que Deus possa tocar o coração daqueles que estão necessitados, trazendo a orientação necessária em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, vamos, antes de começar a meditar na palavra acerca da minha avó, eu quero dizer que uma boa notícia nós já temos. Sabe qual é? Nós já vimos sinais da presença de Deus na vida dela. Ela não era uma pessoa que costumava subir para vir aos cultos da igreja, mas em um culto familiar, um dia, foi pregado o Evangelho de Jesus Cristo para ela. E diante daquela roda familiar, em casa, ela disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E no exato momento em que ela proferiu essas palavras, ela sentiu um arrepio no corpo, da ponta do pé ao alto da cabeça. E ela se tremia e ela dizia: estou sentindo. E naquele culto familiar nós entendemos que Jesus salvou a minha avó. Louvado seja o nome de Deus. E nós temos visto, porque ela foi internada sem responder. As pessoas falavam com ela, ela não tinha reflexo para dar resposta, era como se estivesse dormindo. Em tempos convulsionava. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ela foi internada, mas após um dia ou dois, no máximo, ela abriu os olhos e começou a responder sim e não, piscando os olhos. Ela começou a abrir a boca e dizer e responder para as pessoas. Quando a pessoa pedia, faça um sorriso, e ela abria a boca e dava um sorriso. Então nós temos visto a mão de Deus operando na vida dela, trazendo recuperação. Mas acima de tudo isso, eu quero te dizer, nós nos alegramos porque sabemos que ela pertence ao Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre Jesus. Eu quero que vocês acompanhem comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 26. A versão que eu tenho em mãos traz um subtítulo. E o título diz: Parábola da Semente. Marcos, capítulo 4, versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 28. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Louvado seja Deus. Ao lermos esta parábola, que se encontra no livro de Marcos, nós vemos o que era costumeiro na vida de Jesus. Em meio ali à terra de Jerusalém, em meio ali às terras vizinhas,
Jesus tinha o costume de andar pelas ruas, semeando a palavra, ensinando a palavra. Palavra diferenciada, porque até então os homens não tinham pleno entendimento do que Jesus estava ali para compartilhar. Essa palavra é diferenciada porque não é palavra de qualquer um. O próprio Jesus, muitas das vezes, quando interrogado e questionado, ele dizia: as palavras que eu digo não são minhas palavras, são as palavras do meu Pai que me enviou. E nós vemos Jesus nos dando o exemplo, testemunhando de Deus, ensinando às pessoas um novo caminho, uma nova maneira de viver, contrária, diferente do que as pessoas estavam acostumadas. E num desses momentos ficou registrado esse texto. Se formos um pouquinho para trás, nós vamos ver que no início do capítulo 4, vai explicar que estando Jesus na praia, na beira da praia, ensinando, havia tão grande multidão escutando os seus ensinamentos, que essa multidão apertava Jesus contra o mar. Então foi necessário ele sair da areia, entrar em um barco, para da beira do mar, ali dentro do barco, semear a palavra, ensinar a multidão que estava na praia. Dali Jesus deu muitos ensinamentos. Estão as parábolas mais conhecidas e mais pregadas nos dias de hoje. Dali Jesus também pregou a parábola do semeador, que fica um pouquinho antes, no texto de Marcos, da onde nós lemos, a palavra da semente. Jesus tinha o costume de pegar os elementos do dia a dia, os elementos que as pessoas conheciam, os pescadores, agricultores. Então ele pegava elementos desse dia a dia, desse cotidiano, e bolava uma história, uma pequena história. É isso que chamamos de parábola. E com essa pequena história, Jesus trazia profundas verdades sobre um reino que as pessoas até então não conheciam, sobre o reino de Deus. Nós vemos Jesus se esforçando, nós vemos Jesus se doando, nós vemos Jesus ensinando. Por quê? Porque quando ele olhava para a multidão, ele percebia que no homem e na mulher havia uma necessidade extrema de conhecer as coisas do reino de Deus. Mas não somente isso, não somente conhecer as coisas sobre o reino, mas também conhecer o dono do reino, conhecer a Deus. As pessoas estavam muito distantes, e aqueles que pensavam estar perto, na verdade, viviam meras religiões. Eram poucos aqueles que se separavam para viver a vontade de Deus. E esses homens e mulheres ficaram registrados na palavra como bons exemplos para nós. Jesus, pregando para aquela multidão, começa a dar discernimento sobre o reino. E falando sobre o reino, ele profere essas palavras que acabamos de ouvir. Ele começa a dizer que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Jesus começa a fazer uma comparação para trazer o entendimento das pessoas do que é o reino de Deus. E ele diz: é como se um homem saísse assim a semear. E semeando, depois ele repousa, descansa. Em qualquer momento do dia, da noite, ele levanta e quando observa, já aconteceu a germinação, já houve o crescimento. E Jesus começa a relatar o processo do plantio. Aquelas pessoas entendiam bem sobre plantio, mas estavam carecendo de entender sobre o reino de Deus. Então Jesus uniu uma coisa à outra e começou a ensinar. Eu quero saber nesta noite quantos estão aqui sedentos pelo reino de Deus.
O reino de Deus é nada mais e nada menos do que o próprio Deus governando. Imagine uma vida sendo governada por Deus. Agora, imagine uma rua inteira sendo governada por Deus. Imagine como seria um bairro inteiro, uma cidade inteira governada por Deus. Imagine como seria um país, o planeta Terra, sendo governado pela vontade de Deus. Com certeza, o que você imaginou aí é completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós entendemos que Deus é luz, e o mundo muitas das vezes caminha para trevas. Porque nós entendemos que Deus é sábio, e o mundo muitas das vezes vive sem sabedoria. Porque nós sabemos que Deus é santo e justo, e o mundo muitas das vezes vive se lameando com o pecado e cometendo muita injustiça. Estamos aqui nessa noite, talvez muitos vieram não por vontade própria, mas também você não veio por causa da vontade do outro. Eu quero te dizer que se você está aqui nessa noite é porque esse Deus olhou para você e disse: eu quero te conduzir para ouvir as minhas palavras, pois as minhas palavras têm o poder de transformar a sua vida. Então entenda que quando você veio a este lugar, você não veio por vontade própria, foi Deus operando na tua vida e trazendo você à sua casa para dizer simplesmente que te ama e que quer governar a tua vida. Deus é vivo, Deus é sábio, Deus é pessoa. Ele sabe se relacionar, Ele sabe falar, Ele sabe ouvir. E nós vimos Deus operando através da vida de Jesus, ensinando as pessoas sobre o reino de Deus. Eu quero te dizer, a vontade de Deus é que você entenda sobre o reino dEle. A vontade de Deus é que você conheça o reino dEle. A vontade de Deus é Ele governar não somente o planeta Terra, mas governar tudo que existe, inclusive a tua vida. E talvez você diga: nossa, mas que projeto ousado esse de Deus. Eu quero te dizer que não tem nada de ousadia, porque Ele é dono de tudo, Ele é criador de tudo, Ele é idealizador de tudo. Não existe nada que exista, que não pertença, ou que não dependa da vontade de Deus. Ele é soberano. Somente Ele não precisou iniciar a sua existência, porque Ele sempre existiu. Ele é eterno. Mas todas as demais coisas precisaram ser criadas e foram criadas por Deus. Inclusive você. Você que anda entristecido. Você que anda preocupado. Você que anda questionando as coisas da vida. E que muitas das vezes olha ao seu redor e vê tanto sofrimento e se pergunta se existe um Deus poderoso, porque tanto sofrimento Ele permite. Aí eu quero te falar sobre algo que eu quero pregar nesta noite. É que tudo na vida está inserido em um espaço de linha, e esse espaço de linha se chama tempo. E quem determinou isso? Quem determinou foi o soberano. Entenda que quando nós lemos a parábola da semente, está sendo relatado aqui um processo de plantio, aonde se dá o início semeando, colocando a semente, e continua-se esse processo com a germinação, com o crescimento da planta, até o momento em que a planta dá fruto. E a Bíblia vai dizer aqui, que quando o fruto já se mostra cheio e viçoso, o que é que se faz? Deus lança a foice e colhe logo, porque é chegada a hora da colheita. Eu quero te mostrar que nesse texto aqui existe uma linha do tempo, aonde se tem um início, que é a semeadura, e aonde se tem um fim, que é a colheita. Deus está permitindo tudo isso acontecer dentro da linha do tempo, mas Ele já determinou o início e Ele já determinou o fim para todas as coisas. Juventude lavada,
juventude remida, juventude comprada, juventude edificada, juventude liberta. Por quem? Pelo Deus. Por esse Deus que estabeleceu uma linha de tempo, que tem início e que tem fim. Nessa linha de tempo Ele permite algumas coisas acontecer, inclusive o crescimento. Perceba que todo esse processo de plantio tem etapas, e cada etapa tem o seu tempo. Eu tenho um filho de 4 anos, o nome dele se chama Davi Luiz. Tem uma fruta que ele gosta muito, que é morango. Imagine comigo, você pode imaginar aí alguém da sua casa, um pai, uma mãe, você pode imaginar aí um irmão, um filho, não sei. Imagine a fruta que ele mais gosta. Aí observe que essa pessoa, no meu caso, o meu filho, chega para mim agora, nesse momento, e diz: pai, eu quero aquela fruta que eu gosto, eu quero morango. Daí eu iria procurar as alternativas e as opções para conceder a ele esse desejo. O que é que eu iria pensar logo de imediato? Vou ali no mercado. Pois no mercado eu tenho a possibilidade de encontrar o morango numa bandeja, comprar e entregar para ele no exato momento em que ele precisa. Por que que eu não poderia pensar em plantar? Por que que você, se um ente querido seu quisesse uma fruta que ele gosta tanto agora, por que a opção seria comprar em algum lugar e não plantar? Alguém pode se arriscar a dizer? Por causa do tempo. Porque nós sabemos e entendemos que o plantio tem um tempo determinado. Poderíamos até semear hoje, nessa noite, mas não teríamos a colheita nessa noite. Não teríamos a fruta para entregar nesta noite. E a necessidade é para agora. O que eu quero mostrar para vocês é que o que eu estou compartilhando com você não é nenhuma novidade. Nós já sabemos que para o crescimento é necessário o tempo. O crescimento se dá no tempo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo que acontece instantaneamente e de imediato. Estamos em um ano buscando maturidade e crescimento. E o crescimento está condicionado à linha do tempo. E quem estabeleceu a linha do tempo? Deus. Então entenda que plantar e colher não seria uma opção para nós neste momento, porque a nossa necessidade é urgente. Nós sabemos que o plantio tem um tempo determinado e não acontece de uma hora para outra. E eu quero te dizer isso: o crescimento seu não se dará de uma hora para outra. Não será como a preparação de um macarrão instantâneo. Não será como resolver um problema do banco através do app do seu celular, smartphone. Porque em alguns segundos você consegue resolver coisas. Mas na vida existem coisas que têm um tempo determinado para você viver. E o crescimento está dentro dessa limitação de tempo. Você deve crescer, Deus deseja que você cresça e amadureça, mas esse amadurecimento e crescimento não se dará de hoje para amanhã. Por quê? Porque ele é um processo semelhante ao processo do plantio. Ele é um processo contínuo, com várias fases e cada uma com seu tempo necessário. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se esmureça e não baixe a sua guarda, porque existe um tempo para você amadurecer e crescer. Sabe por quê? Porque é necessário que esse processo seja contínuo. Então, se nós baixarmos a guarda, estaremos interrompendo o processo de crescimento. Eu vou crescer. Hoje eu sou melhor do que ontem.
E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, se eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo. Porque os erros que eu cometi ontem, eu me arrependi e hoje eu já não procuro cometê-los. E amanhã eu também aprenderei com os erros que cometi hoje e vou buscar não cometê-los. Então, um processo contínuo de aprendizado, um processo contínuo de crescimento. E eu quero te dizer uma coisa, eu estou aqui nessa noite para te dizer, existem inimigos, existem obstáculos nessa linha do tempo, do crescimento. E eu quero te munir de conhecimento, para que você entenda como você pode superar esses obstáculos e não interromper a linha do tempo do seu crescimento. Quantos aqui querem crescer em Jesus Cristo? Quantos aqui querem crescer no reino de Deus? Deus estabeleceu um início, Deus estabeleceu um fim. Mas observe que até agora a visão de Jesus Cristo é o reino de Deus. O reino macro, ele está falando de todo o reino. E ele está dizendo que o reino é como se fosse um processo de plantio. Só que se nós voltarmos a alguns versículos, nós vamos ver no próprio capítulo 4, na parábola do semeador, que Jesus estreita um pouco mais essa visão macro e começa a ir na visão pessoal e mostrar que não somente o reino tem um tempo de crescimento, o reino de Deus tem um tempo de crescimento nessa terra, como eu e você, que somos integrantes desse reino, também temos o nosso tempo individual de crescimento. É por isso que muitas das vezes você vai olhar para alguém e vai dizer, nossa, que crescimento, que maturidade rápida. Mas ela teve um tempo, só que o tempo de crescimento dela não é o tempo de crescimento dele. O tempo de crescimento meu não é o mesmo tempo de crescimento dele. O que nós entendemos é que existe um tempo, mas esse tempo deve ser cumprido. Independente de qual seja o seu tempo, eu estou aqui para dizer que em nome de Jesus você vai continuar crescendo. Eu quero te dizer que você vai superar os obstáculos do crescimento. Eu quero te dizer que você precisa chegar ao amadurecimento. Mas antes de te mostrar como vencer esses obstáculos e que obstáculos são esses, eu quero te mostrar uma coisa. É que quando é que nós entendemos que crescimento é esse que nós buscamos? Por que buscamos crescimento? Por que temos essa necessidade de buscar o amadurecimento? É porque Deus que semeou tem uma vontade. Agora eu te pergunto, qual é a vontade de quem semeia? É de chegar no tempo da colheita e fazer o quê? Colher. Colher o quê? O fruto. A nossa necessidade de crescimento, a nossa necessidade de chegar ao amadurecimento, é porque existe um Deus que está esperando os frutos. Só que fruto só se dá em planta que já cresceu. Fruto só nasce em planta que já chegou no seu tempo de amadurecimento. Então, por isso, a nossa necessidade de buscar crescimento, de buscar maturidade, porque existe um Deus esperando. Por quê? Porque Ele investiu em mim, Ele investiu em você. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, Deus está aqui presente para te dizer, eu investi em você. Enquanto você pensa aí que não é ninguém, enquanto você está entristecido porque está se sentindo só, enquanto você me questiona por causa dos sofrimentos alheios, eu estou te dizendo, eu investi em você. E se Ele investiu em você, Ele está esperando o quê? O retorno. E qual é o retorno? Os frutos. Porque o que Ele colocou e investiu em você foi a semeadura, foi a semente. E o que é a semente? Jesus vai nos ensinar, a semente é a palavra. Nessa noite nós estamos sendo semeados pela palavra de Deus. E se estamos sendo semeados, o que colhe está aguardando os seus frutos. É por isso que nós precisamos crescer continuamente para chegar no momento em que daremos ao Deus o que Ele espera. E o que é que Ele espera? Frutos. Quantos concordam comigo?
Só que observe que quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo, olha, quando o fruto está bom e no seu tempo, eu meto logo a foice. Eu colho logo. Só que Jesus está falando sobre o reino dos céus, ou seja, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Existe um tempo determinado em que ele vai colher, vai finalizar. Mas quando nós vamos para a parábola do semeador, nós vamos observar que Deus aguarda de nós sinais de maturidade. Deus aguarda de nós sinais de crescimento. Por quê? Porque nós vamos entregar estes sinais quando nós entregarmos a eles os frutos que ele precisa, os frutos que ele determinou colher. E aqui, nós vamos ver em Marcos capítulo 4, no versículo 4, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro produziu 60, outro produz 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aqui nessa noite, dá um sinal. Quem tem ouvidos nessa noite, ouça. Observe que assim como cada um tem o seu tempo, cada um também frutifica conforme Deus determinou. Um 30, um 60, outro 100. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a boa terra, ela frutifica, a planta passa pela sua germinação, seu crescimento e entrega ao ceifeiro aquilo que ele espera, o fruto. Só que antes disso, Jesus relata outros tipos de solo, outros tipos de terreno. E diz que a semente cai à beira do caminho. É muito interessante quando Jesus começa a explicar sobre isso. Os discípulos vão atrás de Jesus pedir explicação. E Jesus começa a dar discernimento a eles sobre o reino de Deus através dessa parábola da semente. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, é que aquela visão macro sobre o reino dos Deus, na parábola da semente, agora fica estreita e vai para o individual, na parábola do semeador. Quando Jesus começa a mostrar que a semente que caiu à beira do caminho é semelhante a uma pessoa, olha como mudou o negócio. Antes Jesus estava falando de um reino, agora ele está falando de pessoa. Quem são essas pessoas? Aquelas que recebem a semente. Nessa noite você foi trazido por Deus e está recebendo o quê? A semente. Mas olha o que aconteceu em meio a este processo de semeadura. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu em meio a espinhos. E outra porção caiu numa boa terra. E cada uma delas teve o seu processo de germinação, aqueles que puderam. Mas em alguns casos, houve interrupção do crescimento. Em 3 casos, nós vemos o crescimento ser sanado. Não chegou-se à maturidade. Não foi possível frutificar. E por isso, aquele que investiu, aquele que semeou, não pôde colher. Somente em um caso, que é o caso da boa terra, nós vemos a semeadura acontecer. Os bons frutos ficaram viçosos, porque chegou ao crescimento e ao amadurecimento. E nessa linha do tempo, o crescimento não foi interrompido.
Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, mantendo a máscara e mantendo a distância, e mostre para ela dizendo: é necessário o teu crescimento no reino de Deus. Deus aguarda os teus frutos. E eu quero saber qual é o jovem que quer frutificar para Deus aqui nesse lugar. Ah, irmão, mas eu já tenho frutificado. É, muito bom, então continue sua produção, porque vai até o dia da colheita. E se lembre, é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, é melhorando sempre. Sem relaxar, sem baixar a guarda, sem pegar no arado e sem olhar para trás, porque não há espaço para distração no reino de Deus. Deus nos chamou, investiu em nós, e Ele não sabe que somos falhos? Sabe, mas eu quero te mostrar uma coisa muito importante: você não está só nessa caminhada e nesse plantio. Observe que você vai se alegrar comigo nessa noite. Jesus começa a falar de pessoa para pessoa, e Ele começa a dizer aqui, ó, eu vou te mostrar isso. Capítulo 4 de Marcos, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Então aqui Jesus está explicando, a semente é a palavra. E Ele prossegue, e os que estão junto ao caminho, ó, os que estão junto ao caminho, já está falando de pessoas. São aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações e entendimentos. Observe que aqui surge uma figura importante. É citado o nome de Satanás, um anjo rebelde à vontade de Deus. Eu quero te mostrar que nesse caminho, nesse período de tempo em que você busca crescimento e amadurecimento, você encontrará obstáculos, queira você ou não. Acredite você ou não, esses obstáculos existem e vão ocorrer na sua trajetória. E observe que não são qualquer obstáculos, porque a Bíblia cita a ação de Satanás sobre a vida daqueles que a palavra foi semeada, só que eles foram como aqueles que caíram à beira do caminho. Eu vou te mostrar o porquê. Eu gosto da versão que está escrito, quem puder botar para mim aí no painel é bom. Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus 13, 19. Olha como está escrito nessa parte, nessa versão. A todos os que ouvem a palavra no reino, não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que semeou-se à beira do caminho. Observe que nesse texto de Mateus existe uma palavra adicional que não tem no de Marcos, que mostra que as pessoas que estão à beira do caminho são aqueles que receberam, ouviram a palavra, mas não entenderam. E aqui eu já estou te mostrando o primeiro obstáculo que você precisa vencer se você quiser continuidade em seu crescimento. E qual é o obstáculo? É vencer a falta de compreensão sobre a palavra que lhe é semeada. É quando você ouvir a palavra de Deus, você se esforçar para entender, compreender. Para quê? Para que você não dê lugar ao inimigo vir semear e tirar de você a oportunidade de viver para o reino de Deus. Observe que viver para o reino de Deus é algo tão grande e tão precioso, que existe um ser espiritual querendo refutar isso da minha e da sua vida, querendo impedir que eu e você viva esse tesouro. É tão precioso que tem pessoas querendo interromper essa trajetória. Mas eu quero te mostrar que o primeiro aliado que você precisa ter é o entendimento sobre a palavra que está sendo semeada.
ouviu a palavra, busca entendimento. Porque se não houver entendimento, os passarinhos vão comer a semente que caiu no caminho. E quem é esses passarinhos? Representa a ação de Satanás. Olhe que essa parábola foi proferida pelo próprio Jesus. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Não é só, eu poderia nesse momento dizer, se esforce em ler a palavra, venha para o culto e escute. Assim você estará dando entendimento. Não, mas não é isso que eu quero falar nessa noite. O que eu quero te mostrar nessa noite é que você precisa do verdadeiro entendimento. Porque existem pessoas que se esforçam para ler a palavra, mas entendem do seu próprio jeito. Porque existem pessoas e religiões que meditam na palavra dia e noite, mas fazem suas próprias interpretações. E eu quero te mostrar um método para você entender a palavra de forma correta e vencer esse obstáculo, não dando oportunidade a Satanás de roubar do seu coração aquilo que foi semeado. E o que é que eu quero apresentar para vocês? Está aqui, João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. São palavras de Jesus acerca do Espírito Santo. É a promessa de Jesus para aqueles que estão buscando o reino de Deus. Aqueles que acreditam em Jesus, Jesus deixou esta promessa. E qual foi a promessa? Você terá o verdadeiro entendimento quando você se apropriar dessa promessa de que eu enviei um Consolador, e esse Consolador é mestre por excelência. Observe, eu não estou falando apenas de você meditar, não estou falando apenas de você buscar e ler, eu estou falando de você estar buscando o auxílio do Espírito Santo, porque foi Ele que foi deixado por Jesus para te ensinar sobre todas as verdadeiras coisas. Eu estou te falando, para você vencer aquele obstáculo, você precisa do entendimento verdadeiro, e esse entendimento verdadeiro só vem do ensinamento do Espírito Santo. Eu quero saber nessa noite quantos aqui estão convictos de que Jesus cumpriu a promessa de enviar o seu Espírito Santo. Eu quero saber se existe uma juventude cheia do Espírito Santo. Está aí o caminho. Entendimento verdadeiro da palavra que se semeia só com a ajuda do Espírito Santo. Foi Ele que Jesus deixou para nos ensinar. Foi Ele que Jesus deixou para nos mostrar e nos lembrar de tudo que o próprio Jesus havia ensinado e dito. Então você não pode tentar viver a vida cristã sozinho, porque você não vai conseguir. Você precisa da ajuda dEle, Ele está disponível, Ele está para te consolar, Ele está para te ungir, Ele está para te capacitar. É o Espírito Santo Consolador. Eu não sei se você entendeu, gente. Gente, nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer, você não está só. Eu não vos deixarei órfãos, foi a palavra de Jesus para os seus discípulos. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Quantos aí ainda crê na presença do Consolador? Já que a falta de entendimento é um obstáculo, e qual é o segundo? O segundo foi a palavra que foi semeada no pedregulho. Ela caiu em solo pedregoso. E o que aconteceu ali? Marcos 4. Versículo 16. Da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo sentem prazer e recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Antes eles são temporários ou temporãos. Depois, sobrevindo tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Então perceba que
essa palavra que foi semeada vai provocar transformações na vida daqueles que ouvem. Ouviu, não compreendeu, Satanás veio, roubou a semente, não vai frutificar. Não é essa a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Mas existe aqueles que foi como uma semente que caiu na pedra. Eles recebem logo com alegria. Por quê? Porque se você observar uma semente que é semeada e cai entre pedras, você vai observar que ela vai chegar até a germinar. Porque entre pedras ainda há um resquíciozinho de terra, ainda há uma certa condição. Então a semente germina por um tempo, rapidamente cresce um pouco. Só que ali não tem condições necessárias, não tem condições apropriadas para ela crescer de tal maneira a ficar robusta e dar frutos. Quando vem o sol, quando vem o ardor, o sol começa ali a queimar ela com rapidez. Por quê? Porque ela não tem raiz profunda. As pedras impediram da raiz se firmar. O crescimento foi interrompido. Não se chegou à maturidade porque deu brecha. Então o que é que nós observamos? Não chega a frutificar porque caiu em solo inadequado. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas por causa dessa palavra vem a perseguição, por causa dessa palavra vem as injúrias. Por quê? Porque a pessoa, quando recebe a palavra de Deus, ela é transformada, ela é convidada a viver da maneira que Deus quer, e isso se opõe aos demais da multidão. Então isso gera perseguição, isso gera luta. Então quando essa perseguição vem, é como o sol que está saindo e queimando aquela planta. Não se resiste porque não há raiz profunda. Perceba que aí neste momento o crescimento ele é interrompido por causa das perseguições. E essa perseguição vem por causa da palavra de Deus. Porque aquele que ouve a palavra de Deus ama a justiça e o mundo vive injusto. Porque quem ouve a palavra de Deus ama a santidade e o mundo vive sem santidade. Porque quem ouve a palavra de Deus busca fazer a vontade de Deus e o mundo vive em oposição à vontade de Deus. Então a perseguição vem. Deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus 5, 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos aqui estão observando essa palavra? Jesus está pregando o quê? O reino a quem pertence o reino dos céus? Aqueles que são perseguidos por causa de quê? Por viverem a justiça. Pode prosseguir? Próximo versículo. O 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Observe que aquele que vive por Jesus haverá de sofrer calúnias, mentiras serão levantadas. Por quê? Porque simplesmente quer viver a vontade de Deus. E todo aquele que se empenhar em viver a vontade de Deus vai sofrer perseguição. Jesus nunca negou isso. Agora ele está dizendo, bem-aventurados sois, porque é de vocês o reino de Deus. Não se escandalize. Não deixe o sol queimar a sua raiz. Por quê? Porque é necessidade que os escândalos venham. Porque se não for assim, não estaremos sendo a semelhança de Deus, não estaremos fazendo a diferença. Quantos pastores estão sendo questionados porque fala que menino é menino e menina é menina? Estão sofrendo a perseguição por causa da palavra de Deus, a justiça está sendo semeada e o mundo está resistindo. Mas nessa noite eu quero te dizer, o convite de Deus é para você frutificar para Ele. O convite de Deus é para você viver a justiça. O convite de Deus é para você entrar nessa linha de crescimento ininterrupta. Então vença esse obstáculo. Vença esse obstáculo.
as perseguições vêm, não se escandalize por isso, não desista do caminho por isso. Por quê? Porque o galardão é bem maior. Se a perseguição é grande, o galardão é bem maior, supera em número e grau. Porque o meu Deus, o teu Deus, não fica devendo nada para ninguém. Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Aí eu já vou caminhando para o final da palavra. Temos a outra situação. Qual é a outra situação? A semente que caiu no meio dos espinhos. Em meio aos espinhos, ela sente uma necessidade e ali vai. Germina. Cresce. Talvez até chegue a dar algum fruto. Talvez. Mas só que juntamente com ela vai crescendo também quem? Os espinhos. E o que é que os espinhos vão fazendo? Sufocando. E o que é que Jesus ensina sobre isso? Versículo 18 do capítulo 4 de Marcos. E outros são aqueles que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Observe que as que caem entre os espinhos, elas crescem, mas só que os espinhos sufocam. E o que é que significa isso? É quando a pessoa ouve a palavra de Deus, recebe com alegria, começa sua linha de crescimento, mas essa linha de crescimento é interrompida. Por quê? Porque começa a ter interesses pelas coisas terrenas. Porque começa a ser enganado pelas ambições das riquezas. Porque a busca por outras coisas neste plano terreno faz com que desvie a atenção do reino de Deus. Desviando-se a atenção do reino de Deus, o que acontece? A linha de crescimento é interrompida. Não se chega à maturidade. Se não chega à maturidade, não tem fruto. Se não tem fruto, não vai ter colheita. Não vai ter colheita. Mas o que é que Deus espera de mim e de você? A colheita dos frutos. Quantos aqui querem frutificar para Deus? Você precisa vencer essa distração que existe de atentar para as coisas terrenas. Porque quem quer e quem deseja o reino dos céus, atenta para o reino dos céus. Ah, irmão, isso significa que eu não posso conquistar nada aqui na terra? Pode. Você vai observar que Jesus continua explicando e ele fala que maldito é aquele que confia nas riquezas. Você só não pode depositar sua confiança. Você só não pode depositar toda a sua vida nessas coisas terrenas. Por quê? Porque elas são passageiras. Mas o reino dos céus tem valor eterno. Eu vou te mostrar isso para não ficar nas minhas palavras. Para você ver que é Deus que está falando e não sou eu. E aí nós vamos caminhar para a conclusão desta palavra. Observe comigo a palavra que está em Marcos capítulo 10, versículo 17. Aí mesmo em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Na minha versão diz assim: o jovem rico, e pondo-se no caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Se ajoelhou diante de quem? Diante de Jesus. E perguntou a ele: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O homem está interessado em crescimento ou não está? Está ou não está? Está interessado em amadurecimento? Está ou não está? Está buscando o reino de Deus? Está ou não está? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai, honra tua mãe. Versículo 20, ele porém respondendo disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde quando sou moço. Parece até o tema da juventude. Eu estou guardando desde quando sou moço. Versículo 21,
E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha só, Jesus nessa noite está olhando para você e está te amando. Ah lá, mano. Ah, meu Deus. A gente chega diante dele com plena ignorância do reino de Deus. E ele, com sua infinita sabedoria, olha para nós e diz: eu te amo. Jesus o amou. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, desfaça-se das riquezas terrenas e adquira um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Versículo 22. Mas ele, pesaroso, triste com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, muitas riquezas. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí talvez olhando para isso, alguém diga: eu não posso ser rico? Pode sim. Olha o que Jesus vai dizer continuamente. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tomando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Detectou aí o problema? Confiar nas riquezas. Confiar nas conquistas deste mundo. Empenhar a sua vida só em coisas terrenas e se esquecer do reino dos céus. Quando Jesus fez essa proposta para esse jovem, a resposta dele foi se entristecer. Mas ele não estava eufórico querendo a vida eterna? Ele não estava eufórico querendo crescimento, graça? É porque muitas das vezes a gente fica assim, eufórico pelas coisas de Deus, mas quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: se você quer, entra, mas entenda, é a minha vontade, não a sua. O reino está aberto, o reino está aí, disponível, mas entenda, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é o ser humano que manda, quem manda é Deus. Talvez você ache que vai entrar, que daqui a 3 meses você vai estar próspero porque você serve a Deus. Deus vai dizer: eu te dou prosperidade se eu quiser, e não dou prosperidade se eu também quiser. Mas perceba que o problema desse jovem não foi ele ser rico. O problema é que a confiança dele estava nas riquezas, de tal modo que ele deixou de confiar no Filho de Deus. Jesus deu uma promessa direta para ele, disse: se você trocar isso, dá aos pobres, você vai ter uma grande riqueza comigo, nos céus. Foi uma promessa direta para ele, do Filho de Deus. Ele não acreditou. A confiança estava nas riquezas. E eu quero te dizer nessa noite, se você quer continuar nessa linha de crescimento e chegar até a colheita, entenda, não confie nas riquezas. Não deposite a sua confiança nas coisas terrenas. Por quê? Porque a sua confiança tem que estar completamente em Deus. A sua confiança tem que estar no Senhor. É na palavra que está sendo semeada. Se Deus prometeu, então confia, vai até o fim. Se Jesus disse que é vida eterna, então você tem vida eterna. Se Jesus disse que é salvação, então você tem salvação. Se Jesus disse que é liberdade, então você tem liberdade. Se Jesus disse que você vai ser próspero, então você vai ser próspero. Mas entenda, tudo está em torno da palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus se cumpre. A palavra está sendo semeada. Qual vai ser o seu comportamento diante dela? Deus está te chamando, e a vontade de Deus é ver você frutificar no seu reino. Quantos querem frutificar no reino dos céus? Deus está esperando a colheita, mas para ter colheita tem que ter crescimento, e para ter crescimento nós precisamos germinar. Então segue-se o processo, germina, cresce, dá fruto e colhe-se. Mas esse processo tem um tempo. Diga assim: o meu crescimento tem um tempo, mas ele precisa ser constante e contínuo. Quantos querem crescer continuamente com Deus? Dá um brado de vitória.
Glórias a Deus. Já estou finalizando. Para frutificar para Deus, você tem que entender uma coisa: você não está só. Deus está contigo. Para isso, Ele sacrificou o seu Filho unigênito, para lhe dar a oportunidade de estar de novo na presença dEle. Jesus morreu e ressuscitou, como nós cantamos aqui. E por que Ele fez isso? Porque Ele te ama. Porque se Ele não fizesse isso, você não teria condições de estar de novo na presença de Deus. Era necessário o sacrifício de um homem que não se entregou ao pecado em nosso lugar, porque todos nós pecamos. Então Ele, santo, sem erro, sem mácula, recebeu condenação no meu e no seu lugar. Com isso Ele pagou a cédula da dívida. Foi a única forma, a única maneira para sermos salvos, para obtermos o arrependimento dos pecados. E eu quero te dizer, jovem, você pode conquistar muitas coisas nessa terra, mas a sua confiança precisa estar no reino dos céus. A sua prioridade precisa estar em Deus. Porque em vão vigiar a cidade, vigiar a casa, se Deus não está guardando ela. Será em vão comer pão de dores, fazer e acontecer nessa terra, se Deus não está no projeto. Porque tudo que você construir será como uma casa construída na areia. Ela logo vai sofrer as consequências de uma tempestade e vai cair por terra. Mas se você tem firmado a sua vida, dando prioridade em Deus, buscando o reino de Deus, confiando em Deus e não nas coisas deste mundo, eu quero te dizer que você é como uma boa terra. A boa terra recebe a semente germina, a semente cresce, a semente frutifica e dá frutos por 30, por 60, por 100. E Deus colhe com alegria, porque a vontade dEle está sendo concluída na sua vida. E talvez você se pergunte, qual é o fruto que Deus quer na minha vida? É tudo que Ele espera de você. Sabe o que é que Ele espera de você? Que você tenha comunhão com o Espírito dEle, o Consolador. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, fé, bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade. Nós só vamos frutificar isso se tivermos o Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque o fruto é do Espírito e não é nosso. As obras da carne quais são? O que é que nós conseguimos produzir? Prostituição, adultério, mentira, lascívia, brigas, iras. É isso que nós conseguimos produzir como homens e mulheres, mas o Espírito consegue frutificar. Então você só vai agradar a Deus, você só vai chegar até o fim desse ciclo de crescimento, no lugar da colheita, se você se relacionar com o Espírito Santo. E você precisa acreditar nas palavras de Jesus, porque só recebe o Espírito Santo quem se arrepende do pecado. Só recebe o Espírito Santo quem acredita em Jesus. E é por isso que eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé, em nome de Jesus. Cadê os meninos do louvor? Em nome de Jesus. Põe a sua mão no coração nesse momento. Entenda que a palavra foi semeada. Aquilo que nós estamos lendo aqui está se concluindo hoje em nossas vidas. Jesus semeou lá em Jerusalém. Nessa noite o Espírito Santo está semeando através da vida dos seus servos. É através dos ministros de louvores, através do pregador, através dos pastores, dos servos da igreja. O Espírito Santo está operando, está semeando a palavra. E quando Ele semeia a palavra, Ele está esperando o quê? A colheita dos frutos. Põe a sua mão no coração nesse momento. Comece a falar com Deus. E agradecer por Ele ter te trazido a este lugar. Os irmãos que quiserem tocar, pode ficar à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta vida que o Senhor trouxe. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelo consolo que o Senhor deu nesta noite.
pela palavra que foi semeada, meu Deus, e eu te peço, dá entendimento para que não seja roubada. Permita, meu Deus, que ele entenda, que ele compreenda o que foi semeado, que ela entenda, que ela compreenda o que foi falado, porque o que foi pregado aqui não foi a minha palavra, mas foi a palavra do Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, repreende, cai por terra, meu Senhor, todos os opositores, todos os obstáculos, meu Deus, porque eu quero que este povo cresça, eu quero que este povo amadureça, eu quero que ele e ela caminhem e trilhe essa linha do tempo que o Senhor concedeu. Deus deu o início, o Senhor já estabeleceu o fim, mas eu te peço, ajude-nos a cumprir este meio. Pede ajuda nesse momento ao Senhor, meu amigo. Se arrepende diante de Deus neste momento. Fala para Ele que você entendeu que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Fala para Ele que você deseja um reino dos céus e que não quer ficar confiando nas riquezas e nos enganos dessa terra. Fala com Deus, porque Ele te ouve, Ele é vivo, Ele é soberano. Clame pela presença dEle. E enquanto esse louvor é tocado, em nome de Jesus, diga a Ele: toca-me, Senhor. Toque-me, Senhor. Clame a Ele, peça a Ele, dá-me entendimento. Peça a Ele, dá-me crescimento. Ajude-me a superar os obstáculos. Não me deixe cair em pedregais. Não me deixe cair em solo espinhoso. Não me deixe cair à beira do caminho, Senhor. Me faz frutificar para Ti. Em nome de Jesus. E enquanto você está orando e falando com Deus, enquanto este louvor está sendo tocado, eu quero saber a primeira pessoa que nesta noite quer dizer: Jesus reina na minha vida. Eu quero saber quem é a primeira pessoa que nesta noite quer vir aqui na frente e dizer: eu quero que o reino de Deus aconteça na minha vida. Eu quero ser parte integrante do reino de Deus. Eu quero que a vontade de Deus se conclua na minha vida. Enquanto esse louvor é tocado, enquanto essa oração é feita, venha aqui na frente. Venha receber de Jesus a capacitação para superar os obstáculos. Venha receber de Jesus o poder e a presença do Espírito Santo. Eu quero saber a primeira pessoa, porque eu sei que existem muitas aqui necessitadas. Deus me falou. Já vem uma pessoa ali. Louvado seja o seu nome. Saudado seja o seu nome. Eu quero saber onde está. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero saber onde está a segunda pessoa que precisa que Deus governe a vida. Segunda pessoa que precisa vencer Satanás. Cadê? Louvado seja Deus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Deus está tocando em nome de Jesus. Que o poder do sangue de Jesus seja sobre cada um nesse momento. Que cada empecilho e impedimento caia por terra. O que faz em nossas vidas acontecer a transformação não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. E nessa noite a palavra de Deus foi semeada. Cadê você que ouviu a palavra de Deus? Seu coração está apertado, está acelerado. Você está sentindo seu coração acelerado nesse momento. Cadê você? Vem aqui na frente. Nós queremos você, nós queremos acolher você. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Cadê você? Estou te esperando, você vem sim. Em nome de Jesus. Esse tremor que você sente no coração é o chamado de Deus. Não resista. Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. O projeto dele é bem maior do que o sofrimento. Você precisa criar raiz no reino dos céus.
Cadê você? Venha. Por essa jovem que já veio à frente aqui, eu estendo as minhas mãos, meu Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro, meu Deus, que sobre a vida dela, tudo aquilo que é mal, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que é aprisionado, nesta noite, meu Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que o poder do nome de Jesus venha inundar o ser desta jovem. Que o poder do nome de Jesus venha inundar a sua história. Meu Deus, transforma, meu Senhor, a vida familiar, a vida secular. Transforma, meu Deus, a vida profissional, educacional. Mas acima de tudo, Deus, concede teu Espírito Santo sobre ela. Concede força para vivenciar os dias. Faz superar as angústias, faz superar os medos. Vai superar, meu Senhor, os pavores. Meu Deus, fortalece a tua filha nesse momento. Estende tua mão poderosa, Pai. E pelo sangue de Jesus resgata, reme, compra do mal, meu Senhor. Traz para o teu reino, Pai. Faz ser vitoriosa. Trata como princesa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Você ainda pode vir. Eu quero deixar nesse momento a palavra para o nosso pastor. Nossa fé está no nosso Deus. E se o céu seja se abrindo, meu reino, a nossa esperança está em Deus. E o céu seja se abrindo, meu reino venha mover. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Deus. Colocamos, ó Pai, a vida de Rebeca mais de uma vez nas tuas santas mãos. E te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, que agora, Deus, passa a habitar no coração de Rebeca, Deus. Ó Deus, que em nome de Jesus, conduza os passos dela, Pai. Os guie, Pai amado. E que teu Espírito, Pai amado, ensine os teus caminhos. Que use os teus servos, ó Deus, para abençoar a vida de Rebeca. Que possamos, como igreja, ó Deus, compreender enquanto esta alma que hoje aceita Cristo como Salvador pessoal é importante para ti. E que cada um de nós, em nome de Jesus, se coloque na tua presença para abençoar a vida de Rebeca, ó Deus. Ó Deus, nós em nome de Jesus colocamos a vida da juventude em tuas mãos, Deus. Essa juventude, ó Deus,
que está aqui, Pai amado, na face da terra, para louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Que cada um destes jovens, ó Deus, está aqui esta noite, que ouviu a Tua palavra, que verdadeiramente, ó Deus, abra o coração para que a Tua palavra, ó Deus, germine, para que haja, ó Deus, crescimento. Ó Deus, obrigado pela vida do Teu servo, Roberto, ó Deus, continua a nos falar através da vida dele, ó Deus. Usa, Pai amado, os lábios dele para nos edificar através da Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, abençoa todos os Teus filhos, ó Pai, na face da terra. Nos leve em paz aos nossos lares, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todos sempre. Vão em paz e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. E os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande A maturidade pode ser definida